Beleza, pessoal? Sou o Saulo da Retiforte, retífica de motores aqui em São Paulo, empresa que está no segmento aí há quase 30 anos. Hoje eu recebendo o pessoal do canal da Peça aqui para poder mostrar um pouco sobre os procedimentos de retífica de motores, né? Então a gente vai iniciar sobre as peças que chegam das oficinas mecânicas, né? Que a Retiforte geralmente atende as concessionárias, as oficinas mecânicas, empresas em geral, né? Então a gente pega os motores em diversas situações diferentes e a gente separou alguns casos em situações que ocorreram problema de forma diferente para vocês entenderem. Então vamos começar aqui, por exemplo, por motor Hyundai V6, tá? Que a biela quebrou, tá? O motor não tinha nenhum problema de lubrificação de óleo, não tinha nenhum problema de consumo de óleo, simplesmente ocorreu a quebra da biela porque o motor sofreu um calço hidráulico, tá? A biela não aguentou, quebrou no meio. O segundo caso também dessa biela, que olhando visualmente você acaba não identificando nenhum problema, mas se você conseguir olhar na máquina identifica claramente, mas no olho essa biela sofreu um empeno também devido a calço hidráulico. O proprietário do veículo entrou numa enchente, aspirou água e deu calço hidráulico, acabou entortando pouca coisa a biela. A importância de você detectar esse tipo de problema é que se você não verifica isso aqui e você continua andando com o motor com uma biela empenada, a tendência é piorar. O motor trabalha com um pistão, com a altura do pistão mais baixo e pode quebrar a biela em alto giro, o motor vibra e acaba dando um estrago ainda pior. Obviamente eu consigo precisar, quanto maior a rotação do motor no momento que aspira a água, a chance de dar um estrago maior é grande, entendeu? Aqui tem dois casos aqui, por exemplo, de biela com problema já de lubrificação, tá? Então você pega aqui uma biela, visualmente você consegue identificar que ela fundiu, tá? Essa biela está inutilizada, a gente não consegue retificar. Outro caso também, a gente consegue visivelmente aqui que a biela trabalhou sem óleo ou com insuficiência de lubrificação e o motor chegou a fundir, tá? Consequentemente, a biela trabalha com a bronzina no colo do virabrequim aqui. Esse colo do virabrequim aqui fundiu, né? A biela foi trabalhando com a bronzina nesse colo, foi tendo problema de insuficiência de lubrificação e aí começa a ter aquela famosa rajada, né? A biela começa a bater no colo, tá? Normalmente as pessoas de imediato já param e não persistem no problema, porque se persistir com o motor batendo, o estrago é maior, o efeito é cascata, vai para a biela ao lado e chega ao ponto às vezes de a biela quebrar também e sofrer fundir de uma maneira que a biela quebra. Aí pode quebrar o bloco, pode desbielar o motor, pode acontecer uma situação muito pior que é muito mais custosa para o dono do carro. Então a gente sempre alerta. Qualquer barulho anormal no motor e qualquer sinal no painel de luz de óleo, leva na oficina, que às vezes dá tempo de remediar sem ter um custo e sem ter que fazer um processo muito fundo de retífica de motor, tá? Porque retífica de motor é uma coisa muito ampla, né? O motor às vezes ele funde biela, mas o cabeçote não tem problema nenhum. Às vezes o motor ele funde, mas o cilindro, os pistões, não tem nenhum desgaste. Então depende muito do tipo de problema que acontece, vai ser o tipo de usinagem que vai precisar ser feito no motor. Normalmente a causa que mais a gente recebe aqui é por aquecimento, tá? Aí não seria o caso de fundir, seria o caso de um pequeno aquecimento do motor por radiador, mangueira, bomba d'água, algum problema de arrefecimento, que isso ocasiona numa elevação de temperatura do motor e, consequentemente, o motor acaba queimando junta, sofrendo um empenamento no bloco, sofrendo um empenamento no cabeçote. E aí, normalmente, as oficinas removem o cabeçote, fazem uma plana do cabeçote para deixar a base do cabeçote plana, troca a junta, verifica sempre os parafusos para ver se os parafusos do cabeçote não estão esticados. É importante porque às vezes você plana o cabeçote, troca a junta e o parafuso ele está esticado, ele não vai fazer o aperto correto e não vai ter a vedação adequada. Esse normalmente é o caso que nós mais pegamos das oficinas mecânicas e aquecimento. O segundo seria a lubrificação. Troca de óleo em momentos indevidos, as pessoas postergam a troca de óleo, não colocam óleo adequado no motor, e isso vai gerando uma borra no motor, vai gerando uma má lubrificação
e aí ocasiona isso que eu mostrei que é o caso mais grave, o motor funde, né? E aí não tem jeito, tem que abrir o motor e tem que fazer uma retífica completa. O bloco de alumínio ele tende a empenar com muito mais facilidade do que o bloco de ferro. Tá? Pelo número de motores que a gente tem pego na retífica aqui, dificilmente a gente tem que planar um bloco de ferro. Tá? Só se realmente sofrer um aquecimento muito elevado e aí o bloco deforma e a gente com os equipamentos, com uma régua, na própria máquina a gente consegue detectar os pontos e consegue ver o empenamento e se realmente empenou tem que planar. O cabeçote é mais comum, mas o bloco é difícil. Agora alumínio sim, alumínio a gente tem um índice muito alto de empenamento, por qualquer elevou um pouco a temperatura acima do normal, o cabeçote normalmente empena e o que acontece, as oficinas às vezes não tem o ferramental, eles tiram o cabeçote, levam para a retífica, planam, trocam a junta e o bloco lá na oficina que ele não tirou o motor do carro está empenado. E aí o que acontece? Ele vai colocar um cabeçote totalmente plano, com uma junta nova e vai trabalhar com uma base do bloco irregular e consequentemente não vai ter a vedação, vai misturar óleo na água, vai queimar a junta novamente e aí vai ter que tirar novamente o cabeçote e aí tem que levar a ferramenta até a oficina mecânica, normalmente as que não têm o equipamento, ou muitas oficinas têm, né? Mas as que não têm a ferramenta, você tem que levar uma régua simples, com calibre, você consegue medir o empenamento. E se for constatado que está empenado, tem que remover o motor, trazer na retífica, planar para as duas bases planas, com uma junta nova, com um parafuso novo, consegue ter uma vedação adequada. Esse motor é o motor da modelo diesel, motor Mercedes 926. Tá? Esse motor é aplicado geralmente em ônibus urbano e caminhões. Tá? Ele já foi feito uma parte no setor de cabeçote, ele já foi feito a troca das guias de válvula, foi feito a normalização das sedes, foi feito um pré-assentamento das válvulas, tá? E agora ele vai fazer a planicidade da base. Como a gente falou agora anteriormente, o cabeçote normalmente de ferro, ele não tem, geralmente ele não sofre um empenamento tão grande. Nesse caso a gente vai checar agora durante o processo de centralização do cabeçote na máquina, a gente vai ver o quanto que ele está empenado. Normalmente esse cabeçote empena mais ou menos 5 centésimos a 1/10 de milímetro, tá? Mas mesmo assim a gente sempre passa a ferramenta plana para deixar a rugosidade certa, para ter um melhor assentamento da junta, né? Que esse motor vai ser feito uma montagem completa na empresa, então o bloco está sendo feita a retífica, está sendo feita a plana do bloco, está sendo feita a plana do cabeçote, colocando uma junta nova, vai ter um assentamento correto, né? Não vai ter problema nenhum de passagem de água. Tá? Então na máquina agora ele está fazendo o procedimento de centralização do cabeçote, ele zera as quatro, faz a verificação nas 4 pontas, o cabeçote ele tem que estar todo alinhado na máquina para passar a ferramenta e fazer a plana na base do cabeçote. Aqui, depois de todo alinhado e centralizado o cabeçote, ele está agora fazendo a verificação do empenamento da base do cabeçote, né? Então, você pode ver que a ponta do relógio ele vai percorrendo, né? E o relógio ele vai variando nos pontos que tem o maior empenamento. Tá? Nesse caso aí a gente pode observar 5 centésimos, 8 centésimos de empenamento, né? Ou seja, não é um cabeçote que sofreu um aquecimento e sofreu um empenamento muito grande. Como eu disse anteriormente, esse é um tipo de cabeçote que o problema dele era outro, era um problema de folga nas guias de válvula, folga nas válvulas, consumo de óleo. Então ele não tinha problema com relação a misturar óleo e passagem pela junta do cabeçote.
Mas como o motor está desmontado, a gente sempre prefere dar uma pequena plainada na base do cabeçote. Nesse caso, a gente vai tirar em torno de 1/10, tá, de milímetro, 0,10, 10 centésimos, né? E aí você faz a plaina na base e, como eu disse, colocando uma junta nova, ele não vai ter problema nenhum de passagem de água pela base do cabeçote. Processo de plaina da base, tá? Ele está usando a rotação adequada e a velocidade e a pedra adequada para fazer a plaina nesse tipo de material de cabeçote. Aí vocês vão acompanhar. Como vocês acompanharam agora a plaina da base do cabeçote, vocês viram que a base ficou com a rugosidade certa, né? Ele plainou em torno de 0,10 milímetros, né? 1/10 de milímetro. Ainda ficou pequenas manchas de água, mas isso não vai implicar em absolutamente nada na vedação da junta, tá? Porque a gente não pode plainar muito o cabeçote também, a fim de ficar a base totalmente limpa. Porque senão eu vou acabar prejudicando a altura do cabeçote, que existe uma tolerância de material a ser removido na base do cabeçote. Tá? Então essa quantidade já foi suficiente, agora o cabeçote parte para a parte da retífica, né? O pessoal vai fazer o assentamento da válvula, vai fazer a montagem do cabeçote e posteriormente, por se tratar de um motor que vai ser montado internamente, o cabeçote vai estar pronto para ser aplicado à junta e com a base do bloco também, como foi plainado, ter a vedação adequada. A gente agradece a visita do pessoal do canal da peça, né? Aproveitando também para falar que a Retiforte é uma retífica que tem diversas certificações de qualidade. É uma empresa, como eu disse, está quase há 30 anos no mercado e a gente atende oficinas mecânicas, concessionárias, consumidor final, transportadoras, oficinas de preparação de motores de alta performance. Então, precisando do serviço de usinagem de retífica, pode entrar em contato. Aproveitando também para agradecendo de novo o canal da peça e precisando deles, usa o canal, usa a referência do canal da peça também nas redes sociais e compra a peça deles, que é bem bacana. Gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal e dá um sininho aí, beleza? Valeu!